Boa noite, Ângela. Oi, Sol, meu amor, tudo bem? Boa noite, meninas. Gabi, Vânia, Mila. Ó, as meninas estão firmes aqui, hein? Tô gostando de ver. Tô só pegando um negocinho aqui já. Já vou falando com vocês aqui, só quero abrir algo aqui. É que tem umas coisas que Deus traz na hora, e aí eu tenho que correr, né? Deixa eu só abrir aqui. E aí, meninas, quem é que viu lá no grupo que agora as lives a gente tá salvando no Instagram não, no YouTube? Porque tinha algumas pessoas que queriam participar e não tem rede social. E aí eu tenho um canal já que tá lá parado há muito tempo, aí eu falei com o meu esposo, a área de mídias, e ele tá fazendo esse trabalho aí pra mim. E não, ainda não, amiga, eu vou precisar, tipo, eu acho que eu preciso de um outro celular ou de um computador que eu possa fazer simultaneamente. Ainda não tenho, mas eu quero fazer, sabe? Porque tô gostando de fazer live, né, Gabi? Mas eu tô salvando as lives lá. Então eu já tenho a do dia 1, dia 2 já tá salvo. Tu tá no grupo Sol. Fica legal, né, gente? Porque aí tu pode encaminhar para pessoas que não podem estar nas redes sociais. Eu tenho uma amiga que ela tava desesperada, Sinara, só que eu não tenho redes sociais. E é algo que eu tenho com Deus, um propósito de não ter rede social. E eu não quero que ela, né, saia do propósito. Então Deus, ele arma aí as suas outras condições da gente assistir, né? Então deixa eu só pegar aqui, tá? E aí, gostaram do tema de hoje? O que vocês acham? Importante, né? Ah, então, Sol, né? Não é só a tua filha, não, tem várias pessoas, e aí é legal. Se tu não tiver no grupo lá, é que lá no grupo, Sol, eu tô mandando material lá. Então, se tu não tá no grupo, eu vou pedir pra Bruna mandar o link, né, Cunha? Pra te entrar, porque aí eu mando todo final de live, eu mando o material lá. Tá no grupo? Então tá, eu tô mandando lá, tá? O link do YouTube. Deixa eu abrir aqui pra gente já deixar aqui prontinho pra gente orar e começar. Já é 7:06. Então deixa eu deixar no... Perdão, esse tema é o tema que mais deixa a gente paralisado, travado. É a área em que mais impede a gente de viver tudo aquilo que Deus tem para nós, de viver realmente os sonhos, os planos, os projetos de Deus para nossa vida. Ah, tá. Entendi, Sol. Vamos ver aí. Falar com o meu setor de mídia, ver o que a gente pode fazer. Mateus. Vamos ver aqui. Mas vamos lá. Eu vou orar pra gente começar. E aí depois eu leio aqui a passagem que Deus me deu. Tá bom? Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, por esse terceiro dia. Obrigado por esse tema tão profundo, mas tão decisivo na nossa vida. Obrigado porque o Senhor vai abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais e principalmente a nossa mente e o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, eu sei que o Senhor já vem preparando a terra do nosso coração. E que hoje ela possa receber as sementes
e que a gente não se ofenda, que a gente não ignore aquilo que é um mandamento. E o perdão é um mandamento, Pai. E a Tua palavra diz que se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados. Então, Pai, abre o nosso entendimento nessa noite. Que nós possamos acessar a revelação da Tua palavra. Que eu possa ser aqui, Senhor, continuar sendo um instrumento. E que o Senhor fale ao coração de cada filha Tua que está aqui comprometida. Que está aqui esperando para receber ainda mais entendimento. E que tudo aquilo que o Senhor tem, todo o alimento que o Senhor tem para essa mesa que nós estamos assentadas. Porque é esse alimento que realmente sacia a nossa fome. Então que nós estejamos agora aqui conectadas em espírito. Que toda distração, toda voz de fora, toda preocupação, que tudo aquilo que quer se levantar para atrapalhar qualquer conhecimento que a gente venha receber de Ti agora, Senhor, nós silenciamos, em nome de Jesus. Somente a voz do Espírito Santo é bem-vinda aqui. Guarda tudo que leva o nosso nome e o nosso sobrenome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, meninas, o tema hoje, perdão. Não é um tema muito fácil de ouvir, mas também não é um tema muito fácil de ministrar. Então eu queria que você realmente estivesse com o teu coração aberto. Lembra que lá no primeiro dia eu falei que nós só temos 5% de consciência. Então peça que o Senhor abra o teu entendimento hoje para receber a revelação da palavra. A revelação de tudo que vai ser falado aqui, para que o teu coração receba a porção necessária. Que se você precisa perdoar, que hoje você receba a resposta, o entendimento para realmente dar esse passo de fé. E se você já perdoou, que Deus te dê as estratégias para que você permaneça nesse lugar que você decidiu estar. E se você não se perdoou ainda por alguma coisa alguma falha que você possa ter cometido no passado, que você receba hoje o entendimento de que se o Senhor nos perdoa, se o Senhor nos perdoar, verdadeiramente somos perdoadas. A palavra de Deus diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Amém? Então vamos lá. Hoje o nosso tema é perdão. E é um tema que nós precisamos sempre estar recapitulando. Eu entendo isso, sabe? Hoje, olhando, lendo, colocando algumas coisas aqui no estudo, eu entendi que o perdão, o que é a raiz, né? O que gera uma falta de perdão? A ofensa, uma humilhação, algo que alguém nos causou. Só que nós precisamos aprender para nos manter nesse lugar de perdão, a blindar o nosso coração. Então, de tempo em tempo, nós precisamos estar recapitulando o que é perdão, porque a gente aprende e perdoa, mas se a gente não cuidar, nós voltamos para o mesmo lugar que um dia já saímos. E é assim, nós saímos e nós, com as nossas próprias pernas, voltamos para esse lugar de dor. Mas eu quero trazer alguns ensinamentos para vocês aqui, para que vocês saiam desse lugar de dor definitivamente. Para que vocês não voltem mais para esse lugar. Porque não precisa mais. Você não precisa mais se ofender. Você não precisa mais carregar um fardo, uma dor. Porque a falta de perdão, o que acontece? A gente já escutou muito, né? Aquela frase que diz, né? Que a falta de perdão é você beber um veneno querendo que o outro morra, né?
A falta de perdão faz você dormir e acordar com aquele peso, carregando essa pessoa com você. Então, por isso que quando falamos de perdão, falamos que perdão é libertador. Por quê? Porque você deixa aí o que tem que ir. Você libera o que tem que liberar. E aí você pode viver tudo aquilo que está à frente e que você não vê. Sabe por quê que você não vive o novo de Deus? Sabe por que você não vive aquilo que o Senhor tem para ti? Porque você não está olhando para frente, você está olhando para trás. Você está o tempo todo olhando para a ofensa que causaram, para a dor que te causaram, para a injustiça que você sofreu. Aí você está o tempo todo assim. E alguém que está olhando para trás, ela não acessa o que está. Ela até tenta, ela até sabe que tem muitas coisas maravilhosas, mas ela não consegue acessar porque ela ainda está presa naquilo que aconteceu. E eu quero te dizer, não importa o que foi que te causaram, perdão é um mandamento e é inegociável. Eu não posso negociar com Deus ou querer ir o tempo todo para Ele com as minhas dores, com a minha justiça própria, com o meu vitimismo. Porque o céu, ele não responde vitimismo. Ele não responde manha. Ele não responde pirraça. O céu responde. É o quê? Um posicionamento. Então toda vez que você se posiciona com decisão, com garra, em alguma situação da tua vida, é aquilo ali que Deus vai responder. O céu vai responder. Então não adianta, porque por muito tempo eu orei, ai, o que me fizeram, ai isso, ai aquilo, ó vida, ó céus, ó. E Deus está dizendo assim, filha, eu tenho tanta coisa linda para você viver, que vai se tornar isso que fizeram, isso que te aconteceu, as coisas que você pensa que perdeu, é tão pequeno comparado com a grandeza do que te espera. E na verdade tá tudo pronto, e é essa mesmo, só tá te esperando. E você só não acessa porque você não vai, você não dá o passo que tem que dar. Sabe, é como se você quisesse andar de mãos dadas com o teu passado. E o teu passado, ele tem que ficar. Sabe, um dia eu olhei para o meu passado, eu fiz isso como um ato profético. Eu olhei para trás e eu falei, ei, eu te agradeço por tudo que você me ensinou até aqui. Mas daqui para frente você precisa ficar e eu vou seguir a minha vida. Ei, beijo. E agora eu vou viver o que Deus tem de novo para mim. Aquilo que talvez eu nunca experimentei. Porque por anos e anos estou presa naquilo que me causaram. E outro detalhe, não somente no que te fizeram, mas muitas vezes você já perdoou, já pediu perdão, mas você não se perdoou. Você não se perdoa talvez de ter causado algo na vida de alguém, algo mal. Você não se perdoa de ter perdido alguma coisa lá atrás, por você não ter se movido da forma que tinha que ter se movido, por não ter feito coisas que agora você olha pra você diz, já passou muito tempo e agora eu perdi. Por que você tá dizendo que você perdeu? Eu tô aqui falando com vocês e me veio muito forte sobre Sara. Sara riu quando o anjo chegou lá na tenda e disse que em 1 ano ela iria engravidar. Ela riu, porque ela disse, já faz tanto tempo que eu estou esperando por isso e nunca mais vai acontecer. Será que você não se perdoa porque você acha que já faz tanto tempo que alguma coisa era para ter acontecido, já era para você ter feito e não acontece? E aí você não se perdoa por você ter muitas vezes tomado decisões que hoje você se arrepende. Mas eu quero te dizer, se perdoe. Se perdoe, porque Deus, se tem alguém que tem o poder para nos perdoar, esse é o nosso Pai. E se Ele te perdoar, sabe o que acontece quando eu não me perdoo? Vou dar um exemplo para vocês. Alguém que se enfiou em um monte de dívida. E hoje tá lá, né? Que não sabe nem por onde começar. Só que
essa pessoa, ela se culpa pelas decisões e os erros que cometeu ali atrás. E aí hoje ela não consegue sair desse lugar. Por quê? Porque ela olha para aquilo tudo, para aquela bagunça toda que talvez ela causou, e ela não consegue seguir. Porque está o tempo todo revisitando o seu passado. Mas um passado, ele só se torna passado a partir do momento que você libera ele. Porque senão ele vai continuar sendo o teu presente e o teu futuro. O trabalho é o mesmo. Você fica parado aqui achando que você não vai conseguir, ou então você pensar e dizer assim, não, eu vou conseguir, tá? Como é que eu fiz essa bagunça aqui? Agora, pai, me ajuda a resolver, eu quero resolver. Mas as pessoas, elas ficam se culpando, e sabe que quando eu me culpo, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô desmerecendo a cruz. Quando eu não perdoo, eu estou desmerecendo o sacrifício de Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra dele diz que ele já levou sobre si todos os nossos pecados, enfermidades, dores. Todo o pecado que estava sobre nós ele levou sobre ele. E olha que incrível. Olha que incrível isso. A gente consegue ter a noção, a verdadeira noção do que foi o sacrifício da cruz? Será que a gente não tem que parar e pedir para o Espírito Santo trazer a revelação do que é essa cruz? Eu preciso pedir essa revelação todos os dias, porque senão, todos os dias eu quero ter que pagar o meu sacrifício. Eu tenho sim. Quando Jesus falou de nós carregarmos a nossa cruz, não é fazer o que Jesus fez, porque isso aí era só ele podia. Mas é o quê? Morrer para nós mesmas, para as nossas ofensas, para o nosso orgulho, para a nossa justiça própria. É isso que a gente precisa morrer, porque isso Jesus não pode fazer por nós, é você por você mesma. Mas a gente quer fazer o quê? A gente quer fazer coisas que Deus nem pediu para nós fazer. A gente está sempre o quê? Querendo fazer algo para provar, para ser aceita. E não é sobre isso. Se Jesus já te perdoou, você está perdoada. Para de voltar. Jesus, quando ele nos perdoa, Deus lança lá no mar do esquecimento. Mas você, olha, tá de parabéns. Muitas vezes a gente dá um mergulho, nada, vai lá, retira do fundo do mar e traz à tona. Ó, tá aqui, ó. Esse é o meu erro, esse é o meu problema, esse foi o meu pecado. Como que tá sendo a tua oração? A tua oração, você tá todo dia pedindo perdão por isso para Deus? Aí Deus tá olhando assim, o que ela tá falando? Eu não sei do que ela tá falando. O que essa menina fala tanto? O que ela chora tanto? Por quê? Porque a partir do momento que ele te perdoou, ele te perdoou. E isso é um grande ensinamento para nós. Porque isso nós temos que trazer para nossa vida. Quando você perdoa, você tem que lançar no mar do esquecimento. E isso é muito difícil. Claro que é. Só que aquilo que eu venho falando desde a primeira live, uma nova forma de pensar, vai requerer o quê? Um treinamento. É todo dia. E quanto mais você estiver ligada no Pai, mais conectada com o Pai, mais você vai receber dele, o amor dele. E aí você vai ter de sobra para ir, sabe, liberando quem precisa liberar. Porque como eu já falei lá na primeira live, que vai ter um momento que nós vamos precisar olhar para o nosso próximo com os olhos do Senhor, com os olhos do Pai. Então, não tem como nós vivermos um novo de Deus sem perdoar. Não tem. E perdão é decisão, não é sentimento. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente for esperar sentimento, não. Esperar sentimento é coisa de filha imatura. É imaturidade esperar sentimento. Não é sentimento, é decisão. E não é pelo outro, não é porque não, porque muitas vezes, e isso eu atendo todos os dias na terapia, a maior causa dos problemas que me procuram é a falta de perdão.
E sem contar que estão adoecidas. As pessoas estão doentes no corpo físico. E tudo isso, toda doença tem um fundo emocional. Quando eu falo que dinheiro é emocional, a gente vai ter um tema sobre dinheiro também. Dinheiro é emocional, muitas vezes doenças físicas, tudo tem um fundo emocional. Então, nós temos que cuidar muito, porque o perdão está ligado a muitas áreas da nossa vida. E eu estava atendendo, já atendi uma moça que ela tinha muito problema de falta de perdão. E ela estava com depressão. E ela sabia o que ela precisava fazer. Eu trabalhei muito tempo com ela isso, sabe? Essa área do perdão. Ela sabia o que ela precisava perdoar, ela sabia quem ela precisava perdoar. Ela sabia que aquela depressão, ela só estava ali realmente por uma escolha dela. A fuga dela foi continuar nesse lugar, porque ela não queria perdoar. Ela não queria perdoar. E aí ela continuava nesse lugar de depressão, aonde ela conseguia escapar. Isso ali era uma fuga para ela, das outras pessoas virem falar, cobrar, levanta, ai, faz isso, vamos fazer aquilo. Não, eu tô doente. E aí ela se dopava de remédio. E nas nossas sessões, Deus já tinha revelado para ela qual era o problema dela. Será que Deus já não revelou para ti o que você precisa fazer? E qual foi o nosso primeiro tema? Obediência. Então, o princípio é obediência. Você vai ter que cumprir princípios por obediência. Não adianta. Concordo, não concordo, aceito, não aceito. É princípio e está estabelecido. E Deus não vai olhar para mim ou para ti porque a tua dor é maior, porque o que você passou foi muito grave. Nós não estamos desmerecendo a dor. É como eu falo, eu acolho aquela dor, sabe? Eu acolho a dor com ela. Eu já assim, Sinara, não é ético, né? Um psicólogo, um psiquiatra, uma psicanalista não pode chorar. Eu choro sim. Eu choro porque eu sei a dor, porque a maioria das coisas que acontecem aqui, que eu escuto, foram dores que eu já passei, então eu sei o que é aquela dor. Eu costumo dizer que Deus me fez passar por muitas coisas para mim experimentar na pele, para que eu pudesse ter essa sensibilidade no atendimento também. E que hoje eu olho para todas as minhas dores lá de trás e eu agradeço a Deus. Eu não sei se isso pode fazer sentido para ti, mas eu já cheguei a um dia, no final de um atendimento, agradecer a Deus, até pelo abuso que eu sofri. Mas é uma mentalidade muito... para você ter um tipo de pensamento desse, a tua mente tem que estar muito livre. Você tem que estar muito livre, sabe? Por quê? Porque a grandeza de você poder ajudar uma pessoa naquele momento que tá passando por aquilo que você já passou e você conseguiu vencer é muito maior do que a tua dor. Sabe o que foi acontecendo? Tudo aquilo foi se tornando tão pequeno, as minhas dores. Por quê? Porque eu fui encontrando pessoas com dores muito maiores, com problemas que passaram muito maior do que o meu. E assim, quando a gente encontra o amor verdadeiro que é Jesus, Ele nos dá muito além do que nós precisamos. Por isso que quando a gente fala de uma pessoa que transborda, o que é transbordar? Transbordar não faz força. Só transborda porque tá cheio. Então quando nós estamos cheios desse amor do Pai, que morreu por mim e por você, para nos dar vida e vida em abundância, por que a gente fica presa nesse lugar? Toda hora achando uma justificativa. Quando eu falei ali que nós precisamos morrer para nós mesmas, por quê? Porque morto não sente dor, gente. Já viu morto sentindo dor? Já viu morto se ofender? E nós precisamos chegar nesse lugar de maturidade. É maturidade mesmo, sabe? Resiliência espiritual.
Quando os discípulos perguntaram para Jesus, tá, mas e quantas vezes eu preciso perdoar? E ele disse, 7 vezes, eles falaram, e ele falou, 70 vezes 7. 70 vezes 7. E perdão, gente, não é só um sentimento, não é só uma decisão. Perdão é um estilo de vida. Porque eu vou te dizer, as pessoas que mais nos ofendem vão conviver com a gente até o final da vida. É filho, às vezes é um marido, é uma nora, às vezes é uma sogra. E aí, o que a gente faz nisso? Vamos nos ofender toda vez? Vamos voltar para esse lugar de dor, de amargura toda vez? Ou é mais fácil e libertador eu entender isso e blindar meu coração? Eu lembro que uma vez uma pessoa falou pra mim assim, eu acho que eu vou falar com a pessoa porque ela me ofende. Toda vez que eu vou lá, ela me ofende. Era a irmã dela. E eu escutando aquilo, né, e eu falei assim, eu vou falar com ela, que eu não gosto quando ela fala assim. Aí eu olhei pra ela e falei assim, ô meu amor, o que é mais fácil? Você ir lá e falar assim, não fala assim comigo que eu não gosto, ou você blindar o teu coração e não deixar mais a ofensa entrar? Porque é isso que eu quero dizer pra você. Nós vamos seguir uma vida de ofensa. Olha o que Jesus disse, que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Então nós já estamos vivendo esse tempo que o amor está se esfriando cada dia mais. Então as pessoas estão com muito mais tendência de nos ofender. E aí a gente vai ficar indo em um. Não me ofende. Não fala assim comigo. Ei, nós precisamos crescer e amadurecer. Crescer e amadurecer e estar com o nosso coração totalmente enxertado no amor. Aquele amor de 1 Coríntios 13, que diz que o amor é paciente, que o amor não se ofende. Meu Deus, que nível é esse, né? Que nível é esse? Eu não cheguei nesse nível ainda. Mas eu tô tentando me esforçar todos os dias. E para mim tentar chegar nesse nível, eu tenho que perdoar. Porque o diabo, ele vai... eu quero indicar para vocês, se vocês não leram ainda ou não assistiram. Na verdade, eu gosto que assistam. Que tem uma série que é a Isca de Satanás. A isca de Satanás é a ofensa. Porque a gente é ofendida. E se a gente não vigiar, ela entra. E se eu alimentar, ela vira uma raiz de amargura. E a raiz de amargura é a raiz de todos os males. Tem pessoas... gente, vamos ser sinceros aqui. A ciência já comprovou isso. Que tem muitos cânceres, né? Câncer, né? Mas vamos falar cânceres. Que o câncer, ele vem... ele vem de uma raiz de amargura. Eu lembro de conhecer uma pastora que ela fazia um trabalho na ala de oncologia do Hospital São José aqui de Joinville. E ela falou que ela entrava assim, e quando ela saía até assim, com peso. E ela disse que tinha um médico que era o médico responsável ali, né, pela área, pela ala. E ele falava assim, por que você vem aqui orar por essas pessoas? Não perde teu tempo, olha como tu sai daqui. Porque assim, eles estão aí porque não querem perdoar. O médico falou isso. Meu Deus, tem pessoas que preferem morrer. Preferem definhar do que perdoar. E deixa eu te explicar uma coisa. Parece que quando eu perdoo, eu estou passando a mão naquilo que me fizeram, me causaram, né? Não. É totalmente ao contrário. Se você passou por um trauma, uma injustiça, como, vou dar o meu exemplo, né? Passei por um abuso na infância. Que culpa eu
tinha, não era uma criança inocente de 6 anos? Então, além de eu ter passado por essa injustiça, de ter sofrido tudo que eu sofri, porque o abuso, ele destruiu, ele acabou comigo até meus 40 anos. E eu tenho 44 hoje. Ele destruiu a minha autoestima. Ele acabou, sabe, com o meu sonho, com a minha mentalidade. Ele me destruiu. Só que quando eu entendi que eu precisava perdoar, quando eu entendi, sabe, que Deus tá dizendo assim, ó, larga, porque tu tem colo aqui, no meu colo eu curo isso. Porque a gente acha que quando a gente perdoa, a gente já sai, mas tô concordando com o que me fizeram. Não, muito pelo contrário. Porque quando eu entendi que eu precisava liberar perdão pro meu abusador, foi libertador, sabe por quê? Porque eu falei assim, ó, não é justo eu continuar levando ainda o peso da culpa. Não é justo tudo que fizeram comigo, eu ainda ter que levar esse peso pro resto da minha vida. E além de tudo, causando mal pra mim. E respingando, cara a cara, com os filhos, marido, pessoas que não tinham nada a ver com essa bagunça. Estavam pagando o preço junto. Até quando a gente vai parar nesse lugar de não perdoar, porque, e aí o que fizeram comigo? Ei, se tem alguém que é justo, fiel e verdadeiro, é teu pai. Entrega para ele essa causa. Entrega para ele e decida hoje ser livre e correr pro colo dele, porque assim, ó, quando você, o que é a decisão? Deixa eu explicar para você o que é decidir. O que vai acontecer no mundo espiritual? O mundo espiritual, ele é de palavras, ele é de declarações. Então, quando você declara com os teus lábios, eu decido perdoar. O que você está fazendo? Você está abrindo um caminho para que o Espírito Santo entre e gere o verdadeiro perdão. Gere a cura dentro de você. Não quer dizer que você vai ter que estar lá com a pessoa. Não! É sobre você. O perdão não é sobre a outra pessoa. O perdão é sobre você que está preso e precisa se libertar. Para que você viva em paz. Lembra que ontem o nosso tema era paz? Muitas vezes a tua falta de paz é porque você não perdoa. E deixa eu te falar o que a ciência fala sobre a gente revisitar algo que doeu. Toda vez que eu lembro de algo que me causou mal lá atrás, o meu cérebro, ele não sabe diferenciar o que é realidade do que é um passado, do que é um presente, do que é uma imaginação. Então, ele faz você reviver aquilo como se fosse hoje. Então, imagina a amargura que tá aí dentro do teu coração, ferindo a tua alma. Tua alma tá sangrando todos os dias. Porque você lembra daquilo que te causou todos os dias. O mal que te fizeram todos os dias. Tem uma conhecida minha que ela sofreu um golpe. Ela sofreu um golpe, ela estava comprando um terreno e ela deu todas as economias que ela tinha e eles sumiram com o dinheiro e sumiram com o terreno e acabou. E eram pessoas que eram até conhecidos dela. Ela disse assim, Sinara, eu tô me acabando, eu não sei mais o que fazer. Aí você acha que eu, sabendo a verdade, eu vou poder dizer para ela, não, tu tem toda a razão, não, eu não posso. Eu queria, e quando eu falo a verdade para ela, não estou desmerecendo o que aconteceu. Parece até que a gente não está se importando com aquilo, muito pelo contrário. Quando eu trago uma verdade aqui para você, é porque eu me importo muito com você. E eu sei quais são as consequências se você ficar nesse lugar. Eu sei. E eu não tô falando de coisas que eu não vivi primeiro. Eu sei o que é a dificuldade de ter que voltar atrás e pedir perdão. Eu sei como é difícil muitas vezes a gente se perdoar. Entende? Ter que pedir perdão, ter que perdoar. Porque, e se perdoar?
Eu sei todo esse caminho. Eu brinco que eu vivi a matéria do perdão e do lava-pé, gente. E não foi pouco, e não foi brincadeira, não foi oba-oba. Eu obedeci em todos os pedidos que Deus me fez. E quando a gente chega nesse entendimento, Deus não vai te deixar procurar e pedir perdão só pra... é aquela que me feriu. Agora, a quem eu feri. Mas quem me feriu, eu não preciso perdoar, não. Entra tudo no pacote, porque quando você entende, você entende. Você, sabe, assim, aquela loucura, assim, você quer pedir perdão até pra todo mundo que tá no ambiente, entra tudo. E eu lembro que várias, né, a primeira pessoa que eu tive que pedir perdão foi meu marido, porque naquela época eu achava que eu era mais crente que ele, porque eu era obreira numa igreja, porque eu tava lá, né, orava, jejuava, eu achava que eu era perfeita, né. E o Senhor falou, a primeira pessoa dessa matéria aí, que tu vai ter que pedir perdão é teu próprio marido, porque ele é mais crente que você. Porque eu era igual os fariseus, os hipócritas, que achava que se escondia atrás da capa da religiosidade e achava que era perfeita. E aí Jesus falou com eles, por fora, vocês são lindos, bonitos, mas por dentro são igual sepulcros caiados, são podres. E aí? Porque naquela época os túmulos eram lindos, maravilhosos. Mas o que tem dentro de um túmulo? Por mais que ele seja lindo, maravilhoso, pode ter tudo lá. Mas o que vai acontecer dentro? O corpo vai apodrecer? E é daí para baixo. Nem vou falar aqui o que acontece. Então, não adianta a gente querer justificar, porque diante de um princípio não existe justificação. Existe obediência. E se Deus colocou na palavra que nós precisamos perdoar, lembra qual foi o tema? O tema era, deixa eu abrir aqui o tema da palavra, a palavra, né, que foi do tema. Vocês estão muito quietinha, tá tudo bem? Não é um assunto muito leve, né? Muito fácil, mas é preciso. Oh, meu Deus, cadê do perdão? Deixa eu abrir aqui. Cadê a minha... Isso. Deixa eu abrir aqui. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Que está lá em Mateus 6:14. Então, se é um mandamento, gente, vamos lá. Quem é que não precisa de perdão todos os dias? Quem é que não precisa ser perdoada por Deus todos os dias? Porque nós não somos perfeitos, nós erramos. E eu até quero, deixa eu ver se ela tá aqui. Alicia tá aqui. Ontem, quando eu falei com vocês, eu quero dar esse exemplo. Ontem, quando eu falei com vocês, eu falei assim, eu tenho uma equipe de 2. Gente, foi sem querer. Foi assim, foi muito sem querer. Na verdade, eu tenho uma equipe de 3 e eu falei 2. Mas foi tão na inocência. Mas tá vendo como a gente erra mesmo sem ter intenção? Aí a Alicia me chamou, ela não veio me cobrar isso, ela só falou assim, eu continuo na tua equipe, tá? Ela só tava viajando, né? Ela falou, só tô te avisando que eu voltei, já tô em Joinville, se precisar de alguma coisa, e eu quero continuar na equipe. Aí eu brinquei com ela, falei, meu Deus, Lícia, me perdoa, como é que eu fiz isso, tal? Pedi muito perdão pra ela, ela falou, sim, não precisa me pedir perdão, porque eu já sei quem eu sou, e aquilo não me ofendeu. Falei, uau, coisa linda! É sobre isso.
É sobre você saber quem você é. Porque quando alguém te ofende, alguém grita, alguém fala, não é sobre você. É sobre ela mesma, porque cada um bota pra fora aquilo que tá dentro. E muitas vezes Deus vai precisar ofender a nossa mente para revelar o nosso coração. Muitas vezes, muitas. Pode me demitir online que eu vou continuar te amando. Olha aí, ó, a Alice, ó. Ó, se eu quisesse demitir ela aqui online. Mas não vou fazer. Então, eu quero dizer para vocês que quando você está alicerçada na rocha que é Cristo, quando Ele é a tua base. Aí as defensoras dela aí, ó. Quando Cristo é a tua base, nada mais te para. Porque a partir do momento que você blinda o teu coração, você está protegendo. E olha só, eu comecei falando que a isca de Satanás é a ofensa, ali, né? E eu quero te indicar, depois eu vou mandar lá no grupo, é uma série de 13 ou 12, né, Geisa, né, meninas, que eu indiquei pra vocês na nossa mentoria. E ali tem 30 minutos, mais ou menos, cada vídeo. E ele explica, isso é muito antigo, vocês vão ver o do John Bevere, ele é um pastor americano, e é muito antigo, vocês vão ver assim pelo estilo do vídeo. Mas é a mesma palavra, porque a palavra se renova e o princípio é o mesmo. Pode ter passado há 50 anos atrás, 100 anos atrás, a palavra é a mesma. Porque é a mesma palavra de 2000 anos atrás. Não muda. Não muda. Eu quero dizer para você que o princípio de Deus não muda e não vai mudar conforme a tua dor. Ah, mas vocês não sabem o que eu passei. Vitimismo, gente. E uma pessoa vítima, ela não tá pronta para viver o que Deus tem. E eu quero te tirar desse lugar, eu quero fazer você, que ainda não vive, que ainda não entendeu a luz da palavra, o que é perdão. Perdão é isso. Quando você decide, não quer dizer assim, eu decidi, porque eu já falei com várias pessoas assim, Sinara, mas continua aqui ainda. E vai continuar, meu amor. E vai continuar. É que quando você decide, vai continuar por um tempo, né? Não é que vai ficar... Mas o que eu quero dizer pra você? Quando você declara em oração, Pai, eu decido liberar essa pessoa. Eu decido, vamos lá, vou dar um exemplo, Pai. Eu quero te pedir perdão por ter carregado essa dor, por não ter entendido a tua palavra, por não ter te obedecido. Então hoje eu quero, em nome de Jesus, liberar tal pessoa, dá nome, fala. E deixa fluir de dentro de você. E você pode dizer assim, eu perdoo ela de toda a dor que ela me causou. Porque eu sinto isso, coloca, porque a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Só que Deus não pode acessar nenhuma fraqueza nossa desde que a gente entregue para Ele. Isso é o livre-arbítrio, gente. Deus não vai entrar aí e arrancar, não vai, porque é processo, e processo não se arranca assim. Sabe, você precisa viver isso, você precisa viver esse processo de desprender, de se curar, de gerar. Não sei quem estava aqui comigo na live do dia 30, lá no Meet, né, no Google Meet, e eu falei que perdão, uma decisão, até comentei sobre isso, e eu voltei, teve uma área, né, de uma pessoa que eu precisava perdoar, que era o pai do meu filho, e nessa área, né, com essa pessoa, eu voltei umas 3 vezes para ter que pedir perdão. Eu pedi a primeira vez. Quando aconteceu alguma coisa que eu não gostei, eu já saí da minha posição, já fui lá já. Porque é assim, o processo é isso. A gente erra, levanta, continua e prossegue. Por quê? Porque nós estamos aprendendo uma outra forma de pensar, uma outra maneira. Nós estamos guerreando contra tudo que está aqui fora, tudo que está aqui dentro. Então a dor que está aqui dentro, as vozes que estão aqui fora, meu Deus, é muita coisa. Só que eu quero te dizer que se você quer viver uma vida abundante em Deus, o perdão é crucial. Não tem como você viver. Você tem que... mas porque tu não sabe quem era meu pai, tu não sabe quem era minha mãe. Eu acredito em tudo que você me fala.
E eu te abraço, eu choro contigo. Mas eu não posso te deixar nesse lugar. Porque perdão é mandamento. E todo mandamento, todo princípio que eu quebro, me quebra. Não tem como. Você trava não uma área, você trava todas as áreas da tua vida. Tu trava todas as áreas da tua vida. E eu vou te dizer isso. Deus me levantou como uma libertadora, mas é uma libertadora que eu trago a verdade dele. Não é o sai capeta. Porque às vezes, gente, estão expulsando o capeta quando na verdade é falta de perdão. Por quê? Porque os demônios se alimentam do que é sujo. Eles amam que o teu coração seja contaminado, sujo. Porque isso ali é alimento para eles. Eles se tornam cada vez mais fortes. Porque você quebrou um princípio. E quando você quebra um princípio, sabe o que tu faz? Tu entrega uma legalidade na mão dele. Pega aqui, ó. Porque deixa eu te falar uma coisa. O diabo é um perdedor. Ele perdeu tudo quando Jesus triunfou na cruz. Ele é um perdedor. Só que ele não tem mais poder sobre a nossa vida. A não ser o poder que nós damos entregando para ele. Alguma área da nossa vida que nós quebramos um princípio. A brecha, a legalidade que a gente diz. E aí o que acontece? O que acontece? Ele chega diante de Deus e fala assim, ó. A Sinara, olha aqui, ela tá com raiva, mágoa, ela tem uma raiz de amargura, ela não perdoa. Tá aqui, ó. Ou a Sinara é mentirosa, a Sinara tá trapaceando, a Sinara é uma enganadora. Tá aqui, ó. Aí Deus olha e fala, com muita dor no coração dele. Ele não pode intervir. É como se o diabo colocasse uma estaca e dissesse, até aqui ela vai, daqui eu não deixo mais ela. Até eu vou dar uma alegria, deixar ela se alegrar um pouquinho, achar que a vida dela tá caminhando. Daqui a pouco, para. E lá volta tudo a estaca zero. Por quê? Porque ele quer que você se frustre. E ele adora. Eu vou dizer pra vocês o que ele ama. Que você culpe ele de todas as coisas. Que aconteceu algo, é o diabo. Isso aqui, o diabo se levantou. Isso aqui, para. Porque enquanto você culpa ele, sabe o que ele faz? Ele te engana, fazendo você não olhar pra você mesma e ver que é você que quebrou princípios e precisa organizar, botar a tua casa em ordem. Ele adora receber um título, sendo quando ele é um perdedor. E outra coisa, sabe outra coisa que eu aprendi? Você sabe que o diabo, ele é o pai da mentira. Então, toda vez que você acredita numa mentira dele, você fortalece. Então, como que você dá força pro diabo na tua vida? Toda vez que você acredita numa mentira dele. E tudo que é mentira dele vem contra aquilo que Deus diz. O que é? Mas como que eu vou saber o que é mentira? Precisa conhecer a verdade para te saber o que é mentira. Meu Deus do céu, coisa gostosa. Precisa conhecer. Não a escritura, mas o dono da palavra. Não adianta você também abrir a tua Bíblia e ler ela inteira, se você não comer de Cristo. E o que é? Onde você come de Cristo? Aqui, ó, sentadinha na tua mesa, sozinha, conversando, orando, entregando. Deus, ele não quer manha. Ele não quer que você faça lá, excelentíssimo Senhor. Não, ele quer, deixa eu falar. Ele quer que você seja a mais sincera possível. Ele quer que você entre no teu quarto, feche a tua porta e fica no secreto com ele. E ele vai te ensinar todas as coisas que você precisa. Gente, nós precisamos ter esse lugar no Pai, porque tá tudo tão perdido. Tá tudo tão bagunçado. Tem tanta gente fingindo. Tem tanta doutrina que não é o verdadeiro evangelho. E se nós não tivermos esse lugar em Cristo, aquela vida que era para ser uma vida abundante, a gente vai passar uma vida inteira aqui como mendigos de uma herança que já é nossa.
Deixa eu abrir algo aqui que eu quero compartilhar, porque eu tô vendo que esse é um assunto muito... Ele é um assunto muito extenso e ele tem muitos detalhes. E eu vou orar. Eu não sei se a gente não tenha que continuar amanhã. Quem acha que a gente precisa continuar amanhã esse assunto e eu poder trazer mais coisas aqui? Porque eu quero muito que você entenda o perdão. Eu quero muito que você entenda o perdão. Eu quero muito que você se liberte. Eu quero muito que você libere para você viver, sabe, uma vida abundante em Deus. Que a tua casa viva isso. Que a tua família viva isso. E... eu tô sentindo, gente. Eu tô sentindo que a gente precisa falar mais um dia sobre perdão e eu acredito que a gente vai falar amanhã mais coisas, tá? E eu quero trazer mais coisas. Então, o que eu preciso fazer para perdoar? É isso. Primeira coisa é reconhecer que você precisa perdoar. Primeira coisa é consciência, reconhecer. Segundo, ir para Deus. Meu, tem tanta coisa que eu preciso compartilhar com vocês. Eu nem comecei, gente. Tem muita coisa que o Senhor me deu hoje à tarde. Muita coisa. Enquanto eu tava na academia, depois que eu cheguei em casa, tem tanta coisa e eu quero... Eu acho que eu até vou fazer mais um material. Além do que eu vou mandar hoje, eu vou preparar mais um material para mandar para vocês amanhã. Porque isso é muito necessário. Então, como falta 5 minutos, né, que a gente faz de 1 hora, eu vou continuar aqui e a gente vai voltar amanhã com o mesmo tema, tá? Amanhã nós vamos continuar e aí eu quero trazer essas coisas aqui que eu não trouxe, porque não deu tempo, ó, acabou. E para não se prolongar muito, né, que o nosso propósito aqui é 1 hora, eu vou trazer amanhã também. Então, meus amores, o que eu quero dizer para você? Que perdão é essa decisão, você precisa verbalizar. Então, o primeiro passo é reconhecer que você precisa perdoar. Ou que você precisa se perdoar. Eu tinha uma moça, que eu gosto muito de trazer os estudos aqui, né? Os casos que eu atendo, porque é a vida vivida, né? E ela tinha passado por algumas situações, ela tinha perdido muito dinheiro, muita coisa no Tigrinho. E como consequência, porque aí que aconteceu? Ó, o Tigrinho, se tem alguém aqui... Fala, Deus! Se tem alguém aqui que anda aí meia presa no Tigrinho, deixa eu te contar. Ela começou com uma mentirinha, né? Casada, bonitinha, feliz. Começou com o Tigrinho. Aí a gente começa assim, né? Começa umas coisas dar errado, a gente começa com uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali. E o que foi acontecendo? Uma mentirinha aqui, outra ali, uma para tampar a outra. E foi tapando, até que virou uma bola de neve. E aí ela não sabia mais o que fazer. Até que ela mexeu, além de entrar em dívidas, ela acabou mexendo num dinheiro que era dos pais também. E aí qual foi o passo que ela... Foi o que ela imaginou, é o que eu posso fazer para me salvar disso. Ela tentou suicídio. E ela não conseguiu, né? Glória a Deus, porque Deus salvou essa menina, deu uma segunda chance para ela. Só que a consequência desses atos foram o quê? Ela perdeu o casamento, o marido abandonou ela lá no hospital ainda. E ele não quis mais, eles não tinham filhos. E aí ela voltar para casa dos pais e olhar todo dia para o pai e para a mãe, 2 trabalhadores que, né, trabalhavam ali suando para juntar um dinheirinho, guardar, e ela não conseguia se perdoar por aquilo. E quando eu comecei a atender ela, foi muito difícil, gente. Foi quase 1 ano atendendo ela. Eu atendi ela... Não sei se foi de março até dezembro, ainda temos algumas consultas. Mas foi muito difícil ela se perdoar.
ela não conseguia, ela só chorava, ela, sabe, assim, ó, e sabe o que acontecia? A vida dela só patinava, só patinava, só patinava, e ela via o ex-marido já indo, e ela presa naquilo, porque ela disse, se eu não tivesse feito isso, eu não tinha perdido meu casamento, porque era o casamento que Deus me deu, e aquela coisa arada toda. Mas, gente, o que eu quis trazer pra ela? Que agora ela precisava levantar a cabeça e continuar, que ela precisava parar e olhar para ela mesma. O que fez ela ir para esse tigrinho? Gente, o que fez ela se viciar naquilo? Então ela precisava também se perdoar, porque a gente não faz tudo isso intencionalmente. Existem coisas, situações que nós precisamos ter consciência para poder resolver, e ela não tinha. Sabe? Então a gente precisou trabalhar muito isso. E com ela, principalmente, foi a falta de perdão dela, se perdoar pelas falhas dela do passado. Então, não é só sobre perdoar, sobre pedir perdão, mas é sobre se perdoar também. Porque quando eu não me perdoo, eu fico presa naquilo e eu não consigo sair também. Eu fico o tempo todo olhando para aquilo que eu causei. E aí é como eu falei no começo, em vez de olhar para frente, eu tô o tempo todo assim, o tempo todo olhando para trás, o tempo todo olhando para trás, o tempo todo olhando para trás. Mas o que eu fiz? Aí tu dá 3 passos, mas e aquilo? Dá mais um passo, mas e aquilo? Então não dá pra gente levar isso mais um ano carregando isso, mais um ano carregando um peso. Eu vi esses dias um vídeo, uma mulher, ela fez um vídeo de carregando alguém no colo, a pessoa adulta também, né? Ela falou assim, quando você não perdoa, é assim que você vive. Ela tava lavando louça com aquela pessoa na canguta, ela tava fazendo comida, ela tava limpando a casa, ela tava indo dormir, acordando de manhã, porque isso é verdade. E um dia eu tava num retiro, e foi falado sobre perdão, e ele falou aquele pastor falou uma coisa que eu fiquei assim, chocada, mas hoje eu entendo. Ele falou assim, quando você perdoa, você está dando novamente para aquela pessoa o poder para ela errar de novo contigo. Porque aquela pessoa que você perdoa, ela pode errar novamente. Por isso que eu falei, é sobre você. Quando você entende, você se blinda. Você precisa blindar o teu coração. Você não pode estar refém do que os outros como os outros vão te tratar. Como os outros vão ser com você. É você que tem que blindar. É você, isso é responsabilidade tua, não é dos outros, é tua. É você guardar o teu coração. E aí, eu vou mandar lá no grupo, que é a isca de Satanás. E assistam. A gente teve um momento lá que, de vez em quando, elas vinham falar lá na mentoria, contar uma história que estavam vivendo, e vinha um vitimismo, tanto vitimismo, e eu falei assim, vocês assistiram a série que eu mandei pra você? Aquele dia eu fui bem mãe. Eu falei assim, levanta a mão quem assistiu. Gente, foi tão engraçado. Uma olhou, tipo assim, só aqueles olhinhos assim, tipo, por quê? Porque ninguém tinha assistido. E é por isso que estavam vivendo a mesma coisa, porque não buscaram o entendimento que tem naqueles vídeos. Então eu quero dizer pra você, assista aquilo que eu vou mandar, façam os rotineiros que eu tô mandando lá, que são aqueles materiais, porque é você que tem que estar comprometido com a tua cura, não é eu não. Eu vou estar aqui, eu vou estar falando, e aí daqui a pouco Deus dá outro projeto, dá outra coisa, e a vida continua, e a tua. Não é eu que faço por você, não é Deus que vai fazer por você, é você mesma por você. São 8 horas. Amém, meus amores? Amém? Concordam então que a gente faça amanhã mais um pouco, e aí eu venho com tudo isso que eu coloquei aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui pra... tem algo que eu quero deixar aqui pra você. Perdão não é esquecer. Não é minimizar a dor. Não é dizer que não doeu. Perdão é parar de sangrar toda vez que você lembra. Olha isso. Meu Deus.
E você não precisa estar 100% para falar, para liberar perdão. Mas deixa essas coisas aqui, que tem mais coisas que eu quero deixar para amanhã. Mas eu quero deixar mais uma frase que eu anotei aqui que faz sentido. Ó, eu vou explicar cada um desses amanhã, mas eu vou deixar aqui uma frase para vocês. Perdão não absolve o erro, liberta o coração. O perdão é um processo, não é um evento. Perdoar não é reconciliação automática. E eu perdoo. Lembra que eu falei pra vocês que eu era uma criança, eu era inocente e ainda na fase adulta eu tava carregando um peso de algo que não fui eu que fiz pra mim mesma, mas que eu que tava pagando o preço. Então eu anotei uma frase aqui. Eu perdoo para não continuar pagando o preço. Perdão é quando a dor perde o poder de me governar. Amém? Amém, meus amores? Amanhã, hoje eu vou mandar um rotineiro para vocês, que é o material de hoje. E amanhã a gente continua. Eu vou continuar com esse tema amanhã, porque eu acho que é muito importante. E amanhã a gente continua. Quem sabe, eu entendo que Deus está trabalhando a terra do coração. E eu sei que Deus vai trabalhar muito ainda entre hoje e amanhã, o dia todo, para que amanhã à noite você receba, sabe, aquilo que falta para você tomar a decisão de não carregar mais uma culpa que não é sua, um peso que não é responsabilidade mais tua. Amém? Então vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa 1 hora que nós estivemos juntas aqui. Obrigado, Senhor, por cada semente. Sabemos que não é um tema fácil. Sabemos que é uma das áreas mais difíceis de compreender, aceitar e se posicionar. Porque envolve muitas coisas, Pai. Envolve injustiça, justiça própria, envolve orgulho. Eu sei que não é fácil porque não foi fácil. Mas também não foi fácil para ti. Não foi fácil para ti também conquistar esse direito para nós. Então agora esse direito ele está disponível e nós queremos acessar tudo aquilo que é teu para nós. Então, Pai, nos ensina. Continua, Pai, trabalhar. Espírito Santo continua a trabalhar no coração de cada mulher aqui. Continua a trazer ainda mais revelação, profundidade naquilo que elas precisam. Que o Senhor toque os corações, a mente. Porque eu sei que talvez hoje, Pai, hoje foi só a gente tá só mexendo na terra. Só mexendo, preparando ela para receber o que o Senhor tem amanhã para nós. Essa medida a mais para amanhã. Porque não estava no nosso script, Senhor. Amanhã seria um outro tema. Mas eu vou ser obediente. Eu vou ser obediente e vou trazer o que o Senhor quer amanhã também. Então, Pai, guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, a nossa família, tudo que leva o nosso nome e o nosso sobrenome. E que a gente continue, Senhor, buscando aquilo que é eterno. Que a gente não quebre princípios, mas que a gente esteja em obediência, fazendo aquilo que agrada o teu coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Tudo certo, então, amanhã às 19 nós estamos aqui novamente, então não vou mandar nada lá, né, do tema de amanhã, vou só informar lá que vai ser continuação, vou mandar o rotineiro de hoje. Façam o rotineiro, vou mandar lá uma playlist da Isca de Satanás, porque assim, ó, faz isso, porque eu creio que o Senhor está preparando para que você possa fechar essa porta na tua vida de uma vez por todas. Amém? Amo vocês e espero vocês amanhã para que a gente continue e possa dar continuidade para viver esses 12 dias, a gente poder renovar a nossa mente e viver a abundância de Deus. Amém? Ei, faz o print, né? Quem que vai fazer o print aí? Esse leão ali é lindo, né? Ó, pega o leão. Beijo, amores. Até amanhã.